Eu deveria ir direto ao ponto, para a gente abrir a palavra de Deus, mas reza o protocolo que num momento como esse, de apresentações, a gente não pode deixar de ressaltar alguns pontos aqui, né? O primeiro deles, agradecer ao pastor Cláudio pela forma como tem conduzido os preparativos dessa semana, em contato com a gente, a maneira organizada como tem lidado com isso. E ontem, devido aos atrasos aí no aeroporto, ainda o fizemos perder toda uma manhã lá para me buscar, debaixo de um grande temporal. E aí agora invadimos aí o espaço do Vitor e do Bruno, ali na casa do Tadeu. Eu já estou colocando até uma escova de dente ali naquele negocinho que eles colocam no banheiro. E eu vim de barba, porque como o sábado aqui ele seria dirigido por essa juventude, para vocês conseguirem identificar o pregador, eu vim de barba, porque se eu tirar a barba, ia ficar todo mundo aqui, é tudo da mesma faixa etária, tudo da década de 90, aquela coisa toda, né? Alguns nem da década de 90, o que me faz pensar que o tempo tem passado voando aí. Com os benefícios da tecnologia, hoje eu tenho também a alegria de saber que, enquanto eu começo aqui, essa semana, eu tenho conectado aí ao site da igreja a minha família, que está em Santa Catarina, os meus pais, em Florianópolis. Eu tenho um irmão que serve a igreja como diretor do Hospital do Pênfigo, em Campo Grande, também está acompanhando. A minha esposa e o meu filhinho em Brasília também estão acompanhando. Então, eu me sinto muito feliz em poder partilhar e compartilhar esse momento com eles, mesmo à distância, né? E aí ontem já chegaram aqui, dizendo que tem um carro para eu poder usar durante a semana, me deram uma linha de celular, e aí você fica conectado, as coisas ficam bem mais suaves de a gente administrar. O pastor Cláudio mencionou a nossa disponibilidade de chegarmos um pouco mais cedo aqui, cada uma das noites, às 6h30, para poder atender e conversar com alguém que deseja, trocar uma palavra, orarmos juntos. Ontem eu e o Tadeu providenciamos a comida que a gente vai estar oferecendo para o Junta Panela aqui na quadra. Nós fomos lá, compramos uns sucos e tal, porque a casa está sem a mulher lá, né? Então, na minha mesa, que eu vou estar oferecendo um suco caprichado de uva, colhido por mãos muito habilidosas, algumas, eu vou ter comigo na minha mesa essa agenda aqui. Vai ter uma página, vai estar aberta nessa página. Você vai ter a chance de tomar essa minha agenda de oração e, com a sua própria caligrafia, no idioma que você julgar mais apropriado, eu vou buscar as traduções aí se for necessário. Você pode colocar seu nome e o seu pedido de oração, seja ele de qual natureza for. Eu só vou pedir para você não ser tímido. Esse é um livro que traz consigo verdadeiros desafios espirituais, e seja de qualquer natureza o seu anseio, a sua súplica, eu queria essa semana levantar nas madrugadas para orar especificamente por isso que você colocou aqui, a próprio punho. Isso vai estar na minha mesa, aberto, e aí, na medida em que a gente vai almoçando, vamos ter aí tempo para isso, você pode anotar aqui o seu pedido, tá bom? Na página destinada a essa semana especificamente. Eu havia comentado também com o Tadeu e o pastor Cláudio, como eles me disponibilizaram um carro e depois que inventaram um GPS você faz qualquer coisa, eu queria manifestar aqui um gesto de quão a sério eu estou levando essa semana. Sabe, semanas de oração, normalmente elas trazem um grande desafio. Eu fico muito tenso em semanas de oração. Quando termina uma semana de oração, parece que fui atropelado, porque eu encaro como uma verdadeira luta, uma verdadeira guerra espiritual. Eu, sinceramente, não viajei essa distância toda para que, em cada uma das oportunidades, eu venha aqui conversar com você e colocar você, e embalar você a uma vida tranquila e confortar. A minha abordagem ela não será psicológica, ela não será emocional, não será de autoajuda. Eu tenho um compromisso com a mensagem bíblica, e essa semana eu vou pregar a palavra de Deus. E ela pode vir a você como uma verdadeira bomba. Ela pode revolucionar seus dias, ela pode transformar seu coração,
É uma palavra que não muda, mas que transforma as pessoas. É o compromisso com a palavra de Deus e com a verdade bíblica que me faz, às vezes, viajar, deixar a minha casa, o meu lar, para poder pregar às pessoas, dizendo a elas que diante delas existe um céu e um inferno, e o seu destino vai depender de suas escolhas. Essa, pelas minhas contas, é a 11ª igreja brasileira ou de língua portuguesa que eu faço semana de oração aqui nos Estados Unidos. Eu já venho há vários anos, costa leste e costa oeste, e eu já percebi que as igrejas de imigrantes, elas têm algumas características. E um dos desafios que eu me proponho essa semana é ajudar você a dizimar seu tempo. A vida de um imigrante, com todas as suas instabilidades, os seus desafios, as suas particularidades, fazem com que muitos achem na igreja uma família, e muitos consideram a sério esse negócio de dizimar os seus recursos, porque muitos de nós, ou muitos, acabam estando na corda bamba o tempo inteiro. Mas eu queria fazê-lo pensar que Deus está mais interessado no seu tempo do que no seu dinheiro. Quando vamos à Bíblia, Deus leva muito mais a sério a prestação de contas do tempo do que o dinheiro. E eu queria ajudá-lo essa semana a refletir. A julgar pela distância de onde eu estou hospedado para a igreja, eu posso imaginar que muitos de vocês estão fazendo uma verdadeira viagem para vir à igreja. E chegaram hoje aqui pela manhã, desafiando o clima, alguns se atrasaram por conta da chuva. E eu dei uma olhadinha na previsão do tempo e eu percebo que a perspectiva do clima essa semana não é favorável. Mas eu queria fazer um desafio a você. Entenda, a questão aqui não é a preocupação do pastor Cláudio, da liderança da igreja, ou nem tampouco a minha, porque seria muita vaidade da nossa parte. O nosso interesse não é termos casa cheia por termos casa cheia. A questão é que a sua sorte, o seu destino pode estar na balança justamente na mensagem do dia em que você se vê menos encorajado a vir à igreja. Eu não posso classificar e dizer assim para você, você não pode perder a de segunda-feira porque ela é imperdível. Cada uma das mensagens foi pensada de tal maneira onde elas se encaixam e se compõem, você corre um risco em negociar com o seu próprio conforto, mesmo usando a lógica de que você vai ter que pegar duro no trabalho na manhã seguinte, seus filhos vão ter que estar na escola. Eu queria que você não poupasse nem a si e nem seus filhos essa semana ao trazê-los na igreja e ao vir à igreja, porque, meu amigo, é um investimento de consequências eternas. Eu estou fazendo esse incentivo hoje. E como um gesto da minha boa vontade em também querer experimentar um sacrifício e entrar na sua rotina, que não é nada simples, não é nada fácil, como me ceder um telefone e um carro e eu trouxe um GPS, eu queria que alguns de vocês, eu queria que pelo menos 5 famílias procurassem o pastor Cláudio hoje, nas próximas horas. Eu quero me dispor na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, deixar a casa do Tadeu ali bem cedinho, ainda de madrugada, e eu quero ir à sua casa, antes de você ir para o trabalho ou seus filhos irem para a escola. Eu queria fazer um culto com você na sua casa. É um culto de 10 minutos. É apenas uma indicação do tipo de dia, de como os nossos dias devem começar com Deus. Eu queria fazer o culto familiar com você. 10 minutos. Nós vamos ler a palavra, eu vou entrar na sua casa como um servo de Deus, vou orar com você, consagrar sua família, dando uma indicação do dever de cada pai de família de fazer isso todos os dias. Você vai para o seu trabalho, seus filhos vão para a escola, e eu vou para aquilo que eu preciso fazer também durante o dia, e assim nós vamos fazer. Pelo menos 5 famílias. Se a gente perceber que é possível encaixar 2 famílias numa mesma manhã, se elas moram próximas, nós vamos tentar montar esse quebra-cabeça. Eu não sei quais as implicações da minha boa vontade em fazer isso, mas a gente pode encontrar soluções, eu imagino, tá bom? E uma última coisa, algumas pessoas estão estrategicamente espalhadas ali, elas têm um cartãozinho na mão, eu não sei se são os diáconos que estão com isso, mas é um cartão, é esse aqui, ó. Eu queria que você recebesse um,
certo? Eu queria que você recebesse um. Tem várias pessoas que têm um desse aqui, eu vou pedir para que cada pessoa receba um cartãozinho desse daqui. Você está recebendo, na parte frontal, essa que eu estou mostrando, existe aqui uma expressão, sala 57. No verso é explicado o que é a sala 57. Virtualmente, a sala 57 é um lugar no tempo, onde nós entramos na presença de Deus para começar o dia com Ele. Eu gostaria de convidar você a esta semana a frequentar este lugar, a sala 57, ok? Você não deve preencher absolutamente nada que está no verso hoje. Essa instrução eu vou dar apenas amanhã. E aí eu vou pedir para que você traga consigo esse cartão aqui amanhã à noite, ok? Como eu quero que isso fique um pouco mais claro, a sala 57 não é um momento das 5 às 7, mas é um momento entre as 5 e as 7 horas da manhã. Eu julgo que esse é mais ou menos o horário em que nós normalmente nos levantamos para as nossas atividades. Entre 5 e 7 da manhã nós vamos ter um encontro virtual, espiritual, nós vamos à presença do Senhor para começar o dia com Ele. E eu suponho, a partir de experiências passadas, que ao final dessa semana nós vamos ter o que contar por aquilo que Deus vai realizar em nós e através de nós. Posso ouvir seu amém? Amém, amém. Sim, uma última coisa. Dizem que amanhã vai haver um torneio aqui na quadra. É verdade, não? Pois eu estou me inscrevendo no torneio. Tá? Depois da oração eu vou contar para você por que eu vou fazer isso. Feche seus olhos, por gentileza. Deus e Pai, que privilégio nosso nos apresentarmos diante do Senhor para adorarmos o Teu nome, porque o Senhor é muito grande, o Senhor é todo-poderoso, e nós nos colocamos diante de Tua face, reconhecendo esta soberania, toda a nossa limitação. E no início de mais uma semana de oração, eu te suplico, por favor, não me permita pregar esta semana sem a unção do Teu Espírito, Pai. Não há virtude no instrumento humano, não há nenhum poder no instrumento humano. A menos que o Senhor o manipule, a menos que o Senhor o consagre, a menos que o Senhor o use, essas pessoas estariam perdendo o seu tempo para vir aqui, desafiando toda a rotina, toda a distância. Mas, por favor, se o Senhor tem expectativas elevadas para essa semana, se foi de fato o Senhor quem fez e provocou o encontro entre o servo e esta congregação, se isso estava nos teus planos, por favor, Pai, eu te peço duas coisas. Me conceda a unção e convença as pessoas a investirem na própria salvação, para que não percam nenhuma das oportunidades aqui oferecidas. E assim, Pai, revela a Tua glória no meio do Teu povo. Que esteja evidente de que o Senhor voltou sua face para esse lugar e está disposto a abençoar. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu estudava numa escola próxima à minha casa. Dava para ir a pé. E a direção da escola programou um torneio de futebol. E a ideia é que as turmas de 1ª a 4ª série se enfrentassem entre si, e os melhores em todos esses confrontos chegariam a uma semifinal e depois a uma final. Eu estava na 3ª série, e os rapazes, os meninos da 4ª série pareciam verdadeiros gigantes diante de nós. Nós fomos para a final com os grandalhões da 4ª série. E no dia programado, a direção da escola suspendeu as atividades no período para que as arquibancadas fossem tomadas pelos estudantes, para que eles pudessem ver a final, a grande final de um torneio de futebol de crianças de 7 a 10 anos de idade. Pois bem,
Eu, como o craque do time, estou brincando, eu estava na reserva, fiquei aguardando ali o meu momento de entrar na partida. O professor de educação física é quem fazia os apontamentos, quem entrava, quem saía, essa coisa toda, né? O jogo estava muito duro, acirrado, 0-0, um jogo pegado lá e cá. E houve um momento ali que eu fui convidado, acionado a entrar, e a minha ansiedade não cabia dentro do meu peito, era muita ansiedade. Eu mal tinha dormido na noite anterior, aguardando essa final. E agora chegou o meu grande momento, e eu dei um pique, e fui, e entrei em quadra, e foi aquela coisa, vai. E lá pelas tantas você não vai acreditar. Nós fizemos um gol. E adivinha? O craque do time, que era o camisa 10, é que fez o gol, o nome dele era Diogo, fez o gol. E nós vencemos aquela partida. Foi uma alegria tremenda. Eu imagino que foi uma das grandes alegrias que eu tinha experimentado nesses meus percorridos 8, 9, quase 9 anos de idade. Então, foi programada a festa da premiação. Não foi dado naquele momento ali a premiação. A escola ia até o ensino médio, e aí, no dia programado, eu não sei se na época de alguns de vocês era assim, mas nós, todos os dias, nos perfilávamos diante do mastro, era hasteada a bandeira, o hino era cantado, e depois íamos para a sala de aula. E no dia seguinte, nesse momento, diante de toda a escola, os campeões seriam premiados. E assim foi. Na minha época, a fila era formada do maior para o menor, era por ordem de tamanho. Você pode entender a razão de eu estar numa das extremidades da fila. Então, nós fomos dispostos assim, na frente do mastro e diante de toda a escola, quando a diretora veio, e ela, com suas próprias mãos, tomando de uma bandeja que o professor de educação física estava ali segurando, uma das medalhas foram colocadas no peito dos campeões. E ela começou no outro lado da fila, e ela veio vindo, e eu não me aguentava do outro lado, porque eu era um campeão, e agora estava sendo premiado, e as medalhas foram colocadas, e era um negócio, e todo mundo olhando para nós, e eu me sentia tão emocionado, eu estava tão entusiasmado com aquela cena, e na medida em que ela foi se aproximando de mim, com o professor, eu fui olhando para a bandeja, e eu fui percebendo que as medalhas estavam acabando. Até que, 2 para o lado, eu fiz as contas. Éramos 3 para receber a medalha, e havia apenas 2 em cima da bandeja. E eu era o último. E a diretora começou a olhar e percebeu, colocou no antepenúltimo, colocou no último. Quando ela se volta para a bandeja, já não havia mais medalhas. Então ela sussurra para o professor e diz assim, acabaram as medalhas? E ele, desconcertado, percebendo o constrangimento do momento, ele faz um sinal de positivo dizendo, acabou as medalhas. Alguém fez as contas errado, eu era o último, e na minha hora de ganhar a medalha, faltou uma delas. 8 anos de idade, e naquele momento eu tomei uma séria decisão. Eu fechei a garganta, fechei a minha boca, e resolutamente respirei fundo, e me aguentei aqui dizendo, eu vou aguentar esse negócio aqui, eu vou ficar firme, eu não vou vacilar. Mas dentro desse peito havia um coração já que estava se partindo. Todo mundo começou a perceber o constrangimento, as pessoas começaram a cochichar e todo mundo olhando ali para mim, até que a diretora, carinhosamente, ela olha para mim e diz o seguinte, nós vamos providenciar a sua medalha e nós vamos te entregar num outro dia, pode ser? Foi aí onde eu cometi um grande erro. Eu deveria ter feito apenas um gesto, balançado a cabeça, feito assim, mas eu caí na besteira de abrir a minha boca para dizer, está tudo bem. Só que quando eu abri a boca que entrou o ar, o nó que estava preso na garganta se desfez. E aquilo virou um pranto. E uma lágrima correu no lado direito, mais rápida que a do esquerdo, e aquilo foi um show de horror. Eu não aguentei e chorei diante de toda a escola. Foi horrível.
foi muito horrível. Com 8 anos de idade, eu entendi que nem sempre ganha aquele que vence. E que o mundo pode ser muito injusto em suas premiações. Por isso, amanhã, por favor, levem em conta no torneio que eu estou precisando de uma medalha. Salmo 106, abre lá, por gentileza. Sabe que é uma beleza jogar futebol no meio de uma semana de oração? Ele sempre deixa você vencer. Esse verso foi lido aqui à frente, me permita uma vez mais repeti-lo. O Salmo 106, ele é uma recapitulação, breve recapitulação, do trato de Deus com seu povo e da rebeldia de Israel. Fala como Deus foi extraordinário ao cuidar daquela vasta nação e como eles, rebeldes, desobedeceram e se desviaram dos caminhos do Senhor, e como ainda assim o Senhor os tornou a trazê-los na trilha original. Mas existe um detalhe nesse relato do Salmo 106, e eu queria ressaltar o verso 13 com você. O salmista diz: cedo eles se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os conselhos. Cedo se esqueceram. Aqui, amigo, existe uma dica, um indicativo do motivo da nossa semana. Quando nós nos esquecemos daquilo que Deus fez, nós corremos o risco de esquecer quem Ele é. Quando nós ignoramos a forma como Deus nos guiou no passado, nós vamos duvidar dEle em relação ao futuro. E Paulo agora nos incentiva. Na primeira carta aos Coríntios, por gentileza, abre lá no capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Esse é um texto, inclusive, que nós vamos voltar na sexta-feira. Também aqui, como subtítulo, existe os exemplos da história de Israel. Somos incentivados a olhar para o passado, somos incentivados a olhar no retrovisor como uma garantia de que nós podemos chegar no final de nossa jornada em segurança. Se o salmista diz que eles se esqueceram e por isso não lhe aguardaram os conselhos, perceba nas palavras do apóstolo Paulo, verso 11, repare, estas coisas lhe sobrevieram como o quê? O que diz a tua Bíblia aí? Como exemplo. E foram escritas para quê? O que diz a tua Bíblia? Foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Amigo, repare a força desse texto. Estas coisas foram escritas para o nosso exemplo, para a nossa advertência. Então, a cada oportunidade, em cada uma das noites aqui, essa semana, eu e você vamos dar uma espiada na história de Israel. Nós vamos nos aventurar a olhar para alguns dos episódios marcantes da jornada do povo de Deus lá no passado remoto. E nós vamos compreender porque Paulo diz que é para exemplo e advertência. E o que isso afeta você vivendo tanto tempo depois, num lugar tão distante, numa cultura que difere tanto àquela daquele povo. Deus, em sua didática, previu que o seu povo ia precisar de ajuda e auxílio para fazer a sua peregrinação. E Deus relatou aquilo que Ele julgou necessário, para que eu e você pudéssemos estar alertas e chegarmos no lugar que Ele prometeu que daria em possessão a cada um daqueles que crescem. Pois bem, meu amigo, começa hoje uma jornada. E a pessoa do Senhor hoje será apresentada a mim e a você como um ser inigualável, incomparável, singular, extraordinário. E isso nos dará confiança para que possamos confiar em sua justiça e que Ele está no controle de todas as coisas. Pois bem, quero convidar você aí ao livro de Gênesis. Antes de entrarmos no Egito, no trato de Deus com Abraão, na aliança que Ele estabeleceu com seu servo,
Deus já havia colocado alguns termos no contrato que não deveria pegar ninguém de surpresa. Nenhum capítulo da história humana, nenhum capítulo da sua própria história pegou Deus de surpresa em qualquer momento. Por mais triste e sombrio que seja alguns dos capítulos da história da raça humana ou da sua própria história, Deus já havia previsto, Deus já tinha conhecimento e ainda assim Ele resolveu agir com bondade. Repare, Gênesis capítulo 15 é no diálogo de Deus com Abraão em seu chamado e na aliança que Ele fez com seu servo. Repare, capítulo 15 de Gênesis, versos 13, 14 e 16, a gente lê assim: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Na quarta geração, diz o verso 16, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. 400 anos antes do êxodo, Deus havia deixado muito claro a Abraão, o pai da grande nação, que o seu povo seria levado a uma terra estranha e seria reduzido à escravidão. Deus já havia previsto. Isso estava na agenda, no cronograma de Deus. Deus estava no controle dessas coisas. Eu não sei se você tem amargado alguma experiência difícil. Eu não sei se você tem lidado com dificuldades, com algum cerco de alguma opressão, seja ela física, emocional, matrimonial, eu não sei. Mas, por favor, nessa manhã, eu e você somos incentivados a acreditar que o Senhor já havia previsto isso e já havia arrumado um jeito e uma solução. Antes deles irem para a terra do Egito, Deus já havia deixado claro que Ele já estava sabendo. Pois bem, esses tempos difíceis no Egito, ainda que tenham sido previstos pelo Senhor, não deixaram de ser ainda assim amargos e complicados. Agora eu queria convidá-lo a ir ao capítulo 7 do livro do Êxodo. Nós vamos ignorar a chegada deles ao Egito, vamos ignorar o chamado de Moisés. Moisés, inclusive, será um dos temas dessa semana, se eu não me engano, na quarta-feira. Nós vamos dar esse salto e eu vou chamar você exatamente para o meio do furacão, no meio das pragas. É o Senhor revelando o seu braço, é o Senhor revelando o seu poder e a sua singularidade. Capítulo 7. As pragas, elas vieram em progressão. Elas vieram de um modo a dar chance ao povo do Egito, ao faraó e também ao povo de Israel, que eles refletissem sobre o poder de Deus. Por 3 vezes foi permitida a contrafação. Os magos, inclusive, com seus encantamentos, puderam até a terceira praga imitar, de algum modo, o flagelo que Deus havia mandado. Mas repare, versos 4 e 5 do capítulo 7 diz bem assim: Faraó, é o Senhor alertando Moisés, não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Repare agora, no capítulo 9, você vê Deus antecipando a Moisés, dizendo: eu vou fazer grandes obras. Deus previu que o povo iria para o Egito. E antes de ele julgar o Egito, Deus previu a Moisés: eu vou fazer grandes julgamentos. Mas agora, quando as pragas começam a vir em progressão, a primeira inclusive não afetou ninguém. O primeiro sinal não foi nenhuma praga, foi um sinal que foi o cajado transformado em serpente. Deus está progressivamente dando chance. Deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir. Mas parece não ter surtido efeito. Mas agora, no capítulo 9, repare, versos 13 a 17, a gente lê assim: Levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe:
Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus oficiais, sobre o teu povo, para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra, mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. No capítulo 8, inclusive, numa das pragas, os magos, os encantadores, os sábios do Egito, chegaram a alertar Faraó, dizendo, deixa aí logo esse povo. É no verso 19 do capítulo 8, é o dedo de Deus, porque começaram leve, as pragas começaram leve. Eu não sei se você recorda todas elas, mas depois do sinal do cajado veio água em sangue, vieram as rãs, os piolhos, as moscas, a morte dos animais, as feridas, as chuvas de pedras, o gafanhoto, as trevas e por fim a morte dos primogênitos, que é um detalhe que nós vamos ver aqui amanhã. Agora, vieram em progressão, mas houve um momento em que, por exemplo, na terceira praga, que foram as rãs, a rã era um objeto de adoração egípcia, ela indicava a fertilidade. As rãs viviam no Nilo, que também era adorado. E Deus, em cada uma das pragas, Ele vai humilhando as divindades egípcias, manifestando que Ele é o único Deus sobre a terra, e que Ele é soberano, e Ele tem o comando de todas as coisas. E por que não mataram Moisés logo de uma vez? Lógico, logo eles já perceberam que Moisés era o único que tinha poder para retirar as pragas, porque era sob a sua palavra que a praga vinha, e era sob a sua palavra que a praga deixava. Mas houve um constrangimento na praga das rãs, porque elas infestaram. Você imagina um objeto de adoração se tornar um incômodo constrangedor, porque elas invadiram os cômodos das casas, elas invadiram o palácio, elas invadiram os templos pagãos. E agora você imagina você ter que pegar de pá e enxotar aqueles bichos que outrora você adorava e agora se tornou um incômodo. Pois bem, quando a praga cessou e eles chamaram Moisés, as rãs pararam de surgir, mas seus cadáveres ficaram, causando um mau cheiro, um odor horroroso em toda a terra do Egito. E agora você imagina, os egípcios que antes adoravam, agora amontoando em verdadeiros montões, aqueles bichos apodrecidos, fétidos. Perceba a misericórdia de Deus, fazendo o povo refletir em quão insano era todo aquele objeto de adoração e de culto, e agora Deus está se revelando. Perceba que Deus está dizendo, o meu nome vai ser proclamado em toda a terra. Amigos, décadas e séculos se passaram, e quando nós vamos mais à frente, nós percebemos que a notícia do êxodo, do mar, das pragas, havia corrido por toda aquela região, e Deus era temido. Se o seu povo fosse fiel, se eles não tivessem vacilado em rebeldia e desobediência, a honra do Senhor, o seu nome, havia se tornado grande. Mas, depois de cada uma das pragas levar o povo e o rei à reflexão, houve um momento em que Faraó precisou reconhecer. Ele foi rebelde. Quem é esse Deus? Ele começa dizendo. Quem é esse Deus? Mas agora, vire a página, por favor, no capítulo 10 do livro do Êxodo. Esses dois versos são realmente incríveis. Versos 16 e 17 do capítulo 10. Então se apressou o Faraó em chamar a Moisés e a Arão e lhes disse, pequei contra o Senhor, pequei contra o vosso Deus e contra vós outros. Olha o verso 17. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda e que oreis ao Senhor vosso Deus para que tire de mim esta morte. Isso aqui é no contexto da 8ª praga. Perceba a força da realidade. Faraó é levado a reconhecer que há um Deus, e que há prestação de contas, e que há pecado, e que há necessidade de perdão, e que há necessidade de intercessão. Há muita coisa nesses dois versos aqui. Lógico, a força da realidade, a força das circunstâncias levaram Faraó a reconhecer quão insano ele havia agido. Quão insignificante era todo o seu conjunto de crendices, os seus ritos, e agora ele faz essa declaração. Não é extraordinário, mas lembre-se, ainda é a 8ª praga. É aqui, amigos, que a gente começa a pensar,
que Deus, mais cedo ou mais tarde, vai usar a força das circunstâncias para levar todo um planeta a reconhecer a sua soberania. Mas antes, me permita aqui fazer uma conexão. Nós já estamos quase chegando na versão do nosso Êxodo, eu estou falando do Êxodo antigo. Por 400 anos, na desvantagem, sob o látego amargo do capataz, o povo de Israel sofria os abusos dos seus feitores, sofria a angústia de serem tratados como animais. Mas eu suponho que pior que ter as costas machucadas pelo chicote, pior que ter as mãos calejadas pelo peso que eles carregavam, os seus pés machucados em amassar aqueles barros, em erguer aquelas cidades, durante 4 séculos, perceba, o povo que saiu do Egito era tataraneto de escravos, eles não conheciam nada além da escravidão, mas para mim, você sabe o que é pior? Pior do que toda a opressão e do trabalho forçado, para mim era a lógica que reinava entre os egípcios e os hebreus. A lógica era simples. Se o Deus de vocês é grande e poderoso, por que vocês nos servem? Se o Deus de vocês é o único Deus, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, como vocês sustentam, por que nós estamos em vantagem? E por que vocês respeitam o nosso senhorio? Por que vocês constroem as nossas cidades? Eles apelavam para a lógica. E a lógica dizia que o Deus de Israel era um Deus inferior ou até inexistente. Você percebe que o moral do povo, você percebe que a autoestima do povo era reduzida a nada, porque era só você olhar o ambiente e você percebia que a lógica egípcia, ela realmente tinha muita coerência. Só que agora as coisas mudam de figura. Agora, o Senhor se ergue para julgar a terra. Agora, entre uma e outra praga, você vê a terra do Egito infestada de toda peste, de toda sorte de flagelo, e você vê a terra de Gósen, as casas, os campos, o pasto, os animais, as famílias dos hebreus, completamente intactos, imunes a todas aquelas interferências extraordinárias. A pergunta agora e o povo antes de sair do Egito tem a oportunidade de agora ter toda essa lógica a seu favor. Quem está em vantagem e quem está em desvantagem agora? Você sabe, esse é um drama. Esse é um drama. Quando lemos a Bíblia, inclusive, o livro do profeta Jeremias, quando lemos vários salmos, há uma inquietação, mesmo nos profetas, mesmo nos homens de Deus, nos santos homens de Deus, há uma inquietação. Eu não sei se ela afeta você, mas a mim me incomoda. Eles estão sempre se questionando assim, por que o ímpio prospera? Por que o justo sofre do jeito que sofre? Por que os maus vão bem? Por que os negócios dos maus vão bem? E por que aqueles que fazem certo, que não mentem, que são justos, que são leais, que são fiéis, que são puros, parecem que se dão mal? Essa lógica incomoda muitas vezes a gente. Isso nos inquieta. Mas na versão do nosso próprio Êxodo, assim como no passado Deus se ergueu para julgar a causa do seu povo, Ele também se erguerá. Faraó é uma figura representativa antiga. E ele representa também o grande opositor, Satanás. Último texto dessa manhã, ou quase o último texto dessa manhã. Filipenses capítulo 2. Nós usamos muito esse texto falando do sentimento que deve reinar na igreja, da disposição de Jesus em se humilhar para salvar. Mas depois de manifestar a grandiosidade de Jesus, que a si mesmo se humilhou e se esvaziou, o apóstolo Paulo ele faz uma projeção, há aqui uma predição. Versos 10 e 11 do capítulo 2 aos Filipenses, diz bem assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto diz que não é quem quer, não é quem reconhece, não é quem pode, não é quem tiver com vontade. Esse texto diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Hoje eu e você, desafiando as filosofias vigentes, desafiando a sociedade e a cultura, muitas vezes nós estamos em aparente desvantagem porque cremos no que a minoria crê, porque defendemos teses e teorias que poucos acreditam. Somos debochados nas salas das universidades, nos grandes debates acadêmicos. Somos desafiados no ensino médio, ainda no final de nossa adolescência, porque nós acreditamos num Deus que criou todas as coisas, pelo poder de sua palavra, em 7 dias literais. Tudo isso, estamos em aparente desvantagem, mas haverá um dia em que todos, indistintamente, todos, vão dobrar seus joelhos e vão confessar a grandiosidade e a justiça de Jesus Cristo. Como no Egito, a força da realidade fez aquele rebelde homem, o faraó, confessar: pequei, ele é o Deus, por favor intercedam por mim. Força da realidade. Seu coração não estava inclinado à obediência, mas era uma força das circunstâncias que o levavam a confessar. Isso terá, mais uma vez, o seu cumprimento. Para a gente encerrar, nas páginas 670 a 672 do livro O Grande Conflito, em visão profética, Ellen White descreve o momento em que os salvos reunidos dentro da Nova Jerusalém estarão diante de um vasto público que estará fora dos muros da cidade. Quando ela descreve esta cena, é incrível. Ela diz que Jesus será elevado numa plataforma e os santos estarão dispostos num quadrado perfeito ao redor de Jesus. E depois de terem recebido a coroa de sua própria destra, uma outra vasta multidão, agrupada e arregimentada fora dos muros da cidade, está lá, incentivada e motivada a invadir a cidade. Nesse contexto, a serva do Senhor descreve nos seguintes termos. Perceba as semelhanças com o faraó. Satanás vê que sua rebelião voluntária o inabilitou para o céu. Adestrou suas faculdades para guerrear contra Deus, a pureza, paz e harmonia do céu ser-lhe-iam agora a suprema tortura. Suas acusações contra a misericórdia e justiça de Deus silenciaram agora. A exprobração que se esforçou por lançar sobre Jeová repousa inteiramente sobre ele. O causador de toda dor, de toda injustiça, que durante muito tempo ele colocou a culpa em Deus, que não fez nada para evitar isso, que não interviu, que tinha poder mas não quis, não estava afim, tudo agora repousa sobre ele. Todas as pessoas agora percebem a causa das dores e dos sofrimentos. E agora Satanás se curva e confessa a justiça de sua sentença. Você imagina a cena? É a profecia de Paulo se cumprindo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Os de dentro da cidade, salvos e eternamente salvos, vão reconhecer a justiça de Deus e vão se ajoelhar, vão se prostrar e vão reconhecer que Deus extraordinário, maravilhoso e justo, que agora lhes dá como possessão o reino dos céus. Mas do lado de fora também haverá um outro grupo. E também ajoelhados confessarão a justiça de sua sentença. É Satanás, seus anjos, toda a hoste satânica e todos os ímpios de todas as eras. Todos ajoelhados, dentro e fora da cidade. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas perceba, olha a cena, Satanás se curva e confessa a justiça de sua sentença. Mas a serva do Senhor continua e no parágrafo seguinte ela diz: apesar de ter sido Satanás constrangido a reconhecer a justiça de Deus e a curvar-se à supremacia de Cristo, seu caráter permanece sem mudança. O espírito de rebelião, qual poderosa torrente, explode de novo, cheio de frenesi,
decide-se a não capitular no grande conflito. Chegado é o tempo para uma última e desesperada luta contra o Rei do Céu. Arremessa-se para o meio de seus súditos e esforça-se por inspirá-los com sua fúria, incitando-os a uma batalha imediata. Vê se não é um louco. Vê se não é um louco. Como o faraó, depois de 10 manifestações extraordinárias, ele confessa a justiça, ele confessa a soberania de Deus e manda o povo ir embora. Mas algumas horas se passam e o que ele faz? Ele arregimenta o seu exército e ele diz: não, de jeito nenhum. E agora ele se prepara para a batalha. E o povo que marcha e diante do mar, e isso vamos ver segunda-feira, você imagina ali agora, obstinado. Ele confessa, as circunstâncias o forçam a reconhecer a soberania, a justiça de Deus, mas seu coração ainda é corrupto e mau, seu coração ainda é rebelde. Amigos, você vai dobrar seus joelhos lá na frente, não tem como evitar isso. Está profetizado, está dito, está proclamado. Você vai confessar a justiça de Deus. A pergunta é: você vai estar dentro ou fora da cidade? Ajoelhado você vai estar. Confessar a grandeza, a soberania e justiça de Deus, você vai confessar. Mas você vai estar dentro ou fora da cidade? O que vai determinar é essa jornada. E eu convido você à guerra, uma guerra espiritual. E eu vou dizer a você, fique muito atento esta semana, porque tudo e todos vão conspirar contra você e contra aquilo que Deus sabe que Ele pode provocar na sua vida. Cuide com o que você vai assistir. Cuide com o que você vai interagir. Cuide com seus colegas de aula e de faculdade. Cuide com as distrações. Cuide com esse negócio aqui, que nós estamos constantemente conectados e nós não desgrudamos. Cuide, qualquer coisa pode impedir você de perceber a importância de cada uma das mensagens. Eu convoco você à guerra contra Satanás e seus anjos em favor de sua própria alma. Eu convoco você à guerra. Cada uma das noites será uma luta para mim e para você. Você sabe onde aperta o seu calo. Você sabe quais as ameaças à sua salvação. Por favor, eu te peço, invista na sua salvação. Os anjos observam com espanto como apreciamos tão indevidamente as promessas e a graça de Deus. Por favor, eu te peço, fique atento, arregale os seus olhos, erga suas mãos, fique em posição de combate, porque vai vir. O melhor e o pior ainda estão por vir, e você tem que se preparar para ambos. Em Apocalipse capítulo 15, você tem a descrição das 7 últimas pragas. Você vê claramente que não são apenas consequências de desastres naturais. Não é o planeta em colapso pelo mau uso do ser humano. Não, você vê anjos saindo da presença de Deus. Anjos com a taça cheia até o gargalo, até a borda da ira de Deus. São anjos vindos da parte de Deus, derramando sobre a terra os seus flagelos. É a mão do Senhor pesando sobre o planeta, como um dia pesou sobre o Egito. E assim como no passado, vão tentar dar explicações, vão tentar fazer ali e aqui, com a falsa ciência, dizer o porquê de algumas coisas. Mas você sabe, quando as pragas começarem a cair, o povo de Deus já estará selado. Vamos ver isso amanhã. E agora Deus inverte a lógica. O planeta agoniza e as pragas não serão universais, elas não serão para todo mundo, em todos os lugares, com a mesma intensidade. O planeta não suportaria. Mas agora, quando as pragas começam a cair e o destino dos salvos já está selado, Deus agora começa a reverter a lógica. Quem agora está em vantagem e desvantagem? Porque as pragas não terão poder sobre os santos de Deus, que estão selados e eternamente selados. Essa é a versão do seu êxodo. Essa é a versão do meu êxodo. A história irá se repetir. Mas isso tudo depende de uma postura e de decisões ao longo da peregrinação. Em conversa com Abraão, quando Jesus, o anjo do concerto, acompanhado por outros 2 anjos poderosos, eles se assentam com Abraão, e 2 dos anjos entram na cidade de Sodoma e Gomorra, e um fica conversando com Abraão, é o próprio Cristo, o anjo do concerto. Abraão, agora entendendo qual é o objetivo da visita, começa a questionar: o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? E se tivesse 50? E se tivesse 40? E Abraão vai baixando, e Jesus vai dizendo: não, eu não faria uma coisa dessas. Eu tenho que diferenciar justo de ímpios. Eu não faria uma coisa dessa. Sim, meu amigo. Quando Abraão pergunta assim: destruirá o Senhor o justo com o ímpio? Não fará justiça o Senhor de toda a terra? Justiça. Para muitos
será o momento do desespero. Para outros, o momento da redenção. Fantástico texto. Mas para a gente encerrar de uma vez por todas. Um texto em Jeremias e um em Daniel. E assim eu despeço você. Em Jeremias, porque Jeremias tem sido meu profeta dos meus últimos meses. Deus tem falado comigo através desse homem nos últimos meses. E eu não vou me furtar de ler o verso 16 do capítulo 33 de Jeremias. Porque é Jeremias que usa uma expressão para classificar o Senhor. Jeremias 33, verso 16 diz assim: naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e ela será chamada Senhor, justiça nossa. O Senhor se levantará para vindicar a causa dos seus. Por favor, um pouquinho à frente, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, perceba nas palavras do profeta, naquela grande visão dos animais, os 4 animais, um animal terrível e espantoso. Nesse contexto, observe, por favor, as palavras do profeta. Capítulo 7 de Daniel, no verso 27. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Esse texto tem um significado incrível, porque os versos anteriores demonstram toda a injustiça que reinou durante séculos e na história da humanidade, reino após reino, e o povo de Deus sofrendo todas as injustiças, todas as mazelas. É descrito na profecia: e ele fará guerra contra os santos e prevalecerá. Ora, Daniel entra em colapso quando ele vê isso aqui, ele fica perturbado, ele fica doente, ele perde o sono, ele perde as forças, ele chega a desmaiar, ele chega a perguntar várias vezes até quando isso vai acontecer, e a revelação diz através do anjo: Deus dará o domínio, o poder e a majestade ao povo dos santos do Altíssimo. Não é fantástico isso? Você está em desvantagem, tua vida está dura, está complicado. A lógica, ela conspira contra você. Você não vê luz no fim do túnel, amigo. Esse não é o último capítulo. Você só não pode ficar pelo caminho. Você tem que se erguer, sacudir a poeira. Você não pode jogar a toalha. Você não pode desistir de si mesmo. Você não pode desistir do seu destino final. Você tem um destino final programado. Você foi predestinado à salvação. Mas a palavra final é sua. Perceba, último texto, capítulo 12, o verso 1. Nesse tempo, ainda de Daniel, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Extraordinário. Se levantará Miguel, o defensor do seu povo. Amigo, você tem um por você que é mais forte, mais poderoso do que qualquer ameaça que vem sondando sua vida. Ele vai vindicar tua causa, Ele vai julgar a tua causa, Ele vai dar a você a herança prometida, Ele vai dar a você a recompensa que, pelo penhor de sua palavra, Ele prometeu que daria a todos aqueles que crescem. Prepare-se, aperte os seus cintos, essa será uma semana daquelas. Considere seriamente investir na sua salvação, porque a sua sorte está na balança. E é você quem vai dar a palavra final. Feche os seus olhos, por favor. Nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é grande e poderoso. O Senhor é poderoso nas batalhas. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos. E nós confiamos em Ti. Às vezes, Pai, e não estamos te dizendo nenhuma novidade, às vezes, banhados em lágrimas, com a nossa vista embaçada, com o coração partido ante as injustiças, a amizades desfeitas, a casamentos quebrados, a filhos rebeldes, a contas não pagas, nós às vezes esquecemos que a solução vem das Tuas mãos. Tendo a nossa fé ameaçada, os nossos princípios violados, nós esquecemos, Pai, que com o Senhor
independente da lógica que reina, nós sempre estaremos em vantagem. Conserva, por favor, a nossa fé em Ti. Ajuda-nos nesses próximos dias, diante da oportunidade que o pastorado e essa igreja oferece a seus membros, que a gente possa adquirir uma experiência significativa com o Senhor. Que ao olharmos para o passado, possamos enxergar o futuro com muito mais confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa as próximas horas, um momento de confraternização, que diante da Tua face, respirando a atmosfera do céu, possamos marchar ritmados, cada vez mais motivados a tomarmos posse daquilo que o Senhor programou para cada um de nós. Ouve nossa prece, Pai. Abençoa a nossa vida. Envia os Teus anjos para guerrear conosco as batalhas dessa semana. E, por favor, batiza-nos nesse momento com o Teu Santo e bom Espírito. Eu não estou pedindo algo que nós mereçamos. Teu Espírito não é um prêmio para aqueles que fazem as coisas tudo certinho. Ele é o agente da mudança. Foi o Senhor quem disse que se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, se diante do pedido por um pão nós não damos uma pedra, se quando nos pedem um ovo nós não oferecemos um escorpião, mesmo sendo maus, imagina o Pai Celestial se não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. É pela Tua palavra, é pela Tua promessa que eu te peço. Nos dá um novo batismo do Espírito nesse momento, agora, aqui na igreja. E que Ele faça fluir em nossa alma novos sentimentos, nova vida e novas inclinações para a glória do Teu próprio nome. Em Cristo Jesus. Amém.